Olá, desperto! Hoje é domingo e, sinceramente, eu queria muito estar deitada, maratonando desenho antigo o dia inteiro, ou só não fazendo nada, ou até lendo livro. Enfim, mas a realidade é que tem coisa acumulada das duas faculdades, tanto da psicologia quanto da pedagogia, e se eu não adiantar hoje, já sei que a semana vai virar um caos. E olha, eu quero deixar bem claro que não era algo que eu queria estar fazendo, tá? Porque o meu fim de semana é separado para fazer nada em relação às faculdades. Pode até ser que eu estude alguma coisa em um fim de semana ou outro, mas não vai ter a ver com a faculdade, com nenhuma das duas. Só que nesse caso, com duas provas nessa semana que eu não estudei, com textos para ler da faculdade, de uma, de outra, atividades para entregar, tive vários trabalhos para apresentar na semana passada. Não era como se eu tivesse muita escolha em poder procrastinar e deixar essas atividades para o meio da semana. Então, para entrar num clima de estudos nesse domingo nada com essa vibe, eu comecei passando um chá porque já era tarde demais para um café. E ontem eu fui numa festa e cheguei e era 4 da manhã. Eu não tô mais acostumada com isso, socorro. E então o café ia detonar o meu sono muito mais ainda, se eu tomasse depois. Eu comecei a estudar, fazer essas coisas, eram 6 da tarde. E consequentemente, para uma pessoa que dormiu 4 da manhã, acordou 11h30 mais ou menos, aí quer tomar café depois, claro que era minha vontade, queria mesmo, mas assim, consciência de que se eu tivesse tomado café, a minha atenção, o meu foco, a minha concentração, e eu querendo ou não assim, o outro dia, meu amanhã seria pior ainda, e é um dia que eu tenho que estudar para uma prova, tenho trabalhos para fazer, entregar, enfim, foi uma boa escolha ter escolhido o chá. E querendo ou não, acaba sendo uma ambientação para os estudos. Se tivesse sido mais cedo, eu teria passado o café. Como não, foi o chá. Acabei organizando assim a mesa também, limpando, fazendo o mesmo processo que eu costumo fazer lá em casa, porque assim ajuda a criar esse momento, essa ambientação dos estudos e realmente tornou o processo bem mais fácil do que se eu tivesse tentado me obrigar a só sentar lá na cadeira e assim, irritada porque tinha que estar fazendo isso. Não. Passando o café não. Passando o chá, limpando a mesa, as coisas foram fluindo melhor para eu sentar e começar a fazer o que tinha que ser feito. Então, assim, a primeira coisa que eu fiz após esse processo de ambientação pré-estudos, né? Eu fui anotar as coisas que eu precisava cumprir, tanto nesse dia, nesse domingo, quanto as coisas que eu lembrei que eu precisava fazer nessa semana, como estudar para a prova, entregar certos trabalhos e coisas do tipo. Eu realmente te aconselho a fazer isso. Não precisa ser exatamente esses passos que eu fiz, mas sim que sejam coisas que você goste. Seja ouvir uma música antes de estudar a mesma música ou o mesmo estilo sempre, ou enfim, músicas diferentes para você, entre aspas, entrar na vibe. A ideia é que você crie um processo seu sempre antes de estudar e sempre repita ele, né, previamente esse momento de estudos. Porque assim o seu cérebro vai começar a associar o momento de estudos com esse seu mini hábito, por exemplo, pré-estudos, e as coisas vão ficando bem mais fáceis. Confie em mim. Começa por alguns dias, testa, que vale muito a pena. E só um detalhe que, assim, eu nem parei para pensar na hora que eu montei meu material, as coisas, a mochila para vir para casa dos meus pais, que eu tinha essas coisas para fazer. Senão eu teria trazido outras coisas a mais para melhorar esse momento de estudos, como o planner, até o tablet, nossa, enfim, teria trazido algumas outras coisas que iam facilitar o momento. Porque eu nem lembrava de tudo isso que eu tinha para fazer. A semana foi tão corrida e eu não fui anotando, sabe? Foi uma semana bem
fora do comum. E olha como faz diferença o planner, né? Ou, enfim, da forma que você anote, que você organize a sua semana e que sempre vai revisando e cumprindo o checklist, marcando. Senão é isso mesmo, você se perde porque você vai ter que lembrar só do que está na sua cabeça e esquece que a escrita é fundamental para nós. A gente aprendeu a escrever por um motivo, guardar informações. Aí não quer guardar só na cabeça, coisa que não precisa, enfim, dá nisso. Aí eu anotei usando o bloco mesmo de notas que eu trouxe, que estava na mochila, para eu me situar melhor. Tinha um trabalho de educação especial da pedagogia para entregar. Anotei a leitura do texto de gestão que eu tenho que fazer durante a semana. Fiz atividade, na real eu tenho que passar limpo no outro dia ainda, mas fiz o esboço de uma atividade da disciplina de avaliação psicológica de psicologia. Me lembrei também dessas provas que eu vou ter nessa semana que eu ainda não estudei. Vai ser um dia antes da prova mesmo e, vai ter que ser um bom estudo. E, aliás, se você quer ver como que eu faço isso, né, estudar em cima da hora, eu gravo um vídeo e comento aqui. E, normalmente, essa confusão acontece comigo quando uma das faculdades entra de recesso ou mini férias, o que for, e a outra não. Eu fico perdida, porque acaba, querendo ou não, desregulando a rotina, né? Do nada era, tipo assim, a semana inteira com aula presencial nas duas, aí do nada um momento fica sem aula e, enfim, o cérebro demora pra reacostumar com a rotina nova. Dá essa bagunçada na minha rotina, eu me desregulo mesmo e acontece. Teve um momento que minha cabeça deu um tilt, então eu fui brincar com minhas queridas Kinder e Cacau, porque uma pausa consciente no meio. Assim, você tá no meio de uma sessão de estudos e você vê que a cabeça não tá funcionando, você quer forçar o negócio, porque você quer cumprir logo o negócio. Eu entendo, porque eu sou assim, mas eu também tenho noção de que eu preciso fazer essa pausa para render melhor. E o que eu fizer nesse momento de estar irritado com a cabeça tensa, não vai fluir bem o que eu estiver estudando. Outra coisa que eu poderia ter feito e acabei não fazendo era um ciclo Pomodoro. Eu até pensei, mas acabou que eu esqueci, eu fiquei no flow, né? Quando vai no flow, beleza, você segue, assim, o ritmo, mas aí tem essa questão, né? Que vai chegar um ponto que sua cabeça vai travar, e aí você vai precisar fazer uma pausa, assim, um pouco mais longa. E quando é algo mais programado, né? Um ciclo de estudos, assim, tipo o Pomodoro, é bem mais tranquilo, porque daí você faz 25-5, sei lá, 25-10, enfim, dá pra dar uma inventada aí, principalmente no fim de semana, né? Mas é algo que eu vou repensar para caso isso ocorra de novo no fim de semana. Mas eu entendo também que esse cansaço, essa questão de não querer mesmo fazer as coisas, é porque ontem também eu estava em outro momento, eu tive uma festa e assim, dormi mal, então é bem normal a gente não querer fazer essas coisas, principalmente depois de um dia bem cheio. No fim, foi bom ter começado mesmo sem querer. Eu sempre prefiro fazer isso durante a semana, igual eu falei. Mas como eu não fiz, eu tenho que arcar com as consequências dos meus próprios atos ou não atos. Desacumular essas atividades no domingo é aquelas coisas chatas, mas necessárias, enfim. Já passou, isso que foi bom. Mas sim, cansada estou. Queria ter feito, mesmo tendo cumprido a atividade? Não queria. Mas foi feito, e a vida é assim e os estudos são assim também. Nem sempre a gente vai conseguir fazer as coisas da forma que a gente gostaria, mas elas precisam ser feitas. E às vezes despertar bons comportamentos é isso também. Fazer o que precisa, mesmo que a vontade não venha. Até porque para ela vir é preciso que primeiro haja o comportamento para depois vir o sentimento. Se você gosta de vídeos assim, comenta aqui, se inscreve no canal para eu saber que você tá gostando dessa vibe de study vlog, comenta quais conteúdos você quer ver por aqui, lembra de deixar o like se você gostou, se te ajudou de alguma forma, manda para sua amiga e para o seu amigo que ama um canal no YouTube sobre estudos.
E um beijo, até o próximo vídeo.